Já estou ao vivo. Vai. Bota pra cá, que é pra me fazer a pergunta aí. Ah, tá, vamos lá. Peraí. Estamos aqui com o Diego Santana. Agora nós vamos falar sobre a macroeconomia. Eu gostaria que o Diego Santana, como economista, comentarista político, Diego, qual é a sua visão sobre essa economia, o preço do petróleo, o aumento dos alimentos? Bom, meu amigo Narciso, veja bem. Em primeiro lugar, não sou economista formado. Quem sabe um dia serei, né? Mas realmente sou um analista político. As pessoas precisam entender que existem fatores preponderantes mediante os casos que envolvem a economia mundial. E macroeconomicamente falando, estamos tratando de um problema causado por uma guerra de uma potência capitalista que faz parte do Banco dos BRICS, que é a Rússia, que, para quem acredito que todos saibam, é uma descendência da ex-União Republicana Socialista Soviética. E o governo Vladimir Putin, ele não está fazendo essa guerra, ainda que sabendo que a maioria das nações não desejam, de forma unânime. Ele tem o apoio da República Popular da China, que deseja que ocorra uma guerra onde ela possa vender os seus produtos pela metade do preço. Porque a China gosta da concorrência desleal e ela quer a todo custo tomar o poderio do imperialismo americano. Então o que acontece? Quando causam incertezas na economia como um todo, correto? No mundo global, quem dispara é o dólar. E o petróleo é uma das maiores fontes de energia do mundo. Logo, o preço do barril de petróleo, de onde quer que ele venha, do país que vier, ele é cotado a dólar. E se a guerra envolve petróleo, é porque existe uma demanda muito grande, um forte interesse econômico. E isso você aprende desde criança, que aquele produto muito procurado, entendeu? É um produto de alto valor de mercado. E em consequência de ser um produto de alto valor de mercado, Narciso, acaba, por vias de regra, levando às grandes demandas de massa que sobrevalorizam o preço dos produtos, correto? E nós somos um país que prioriza muito o transporte de automotor, que é da malha rodoviária. Então, em consequência disso, o transporte fica mais caro, correto? Isso sobe o frete das mercadorias e os aumentos são repassados para o mercado. Por isso que se causa a inflação de custo mediante os preços cotados internacionalmente. Não significa que é culpa do governo. Então o caso Então o caso do preço do botijão de gás, dos alimentos, é por causa da cotação do dólar, inclusive do soja. Da soja está aumentando assustadoramente. Aí tem consequência na farinha de trigo, consequência no óleo de cozinha. Isso tudo não tem como reverter, Diego? Bom, existe aquele tipo de coisa. Nós somos um país que, embora grande produtor do agronegócio, nós temos muita dependência de produtos importados e somos subdesenvolvidos. Então o que acontece? Mediante a internacionalização do preço dos produtos, é difícil você bater de frente com o mercado, porque o atual vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, disse que era favorável a congelamento de preços. Só que congelamento de preços não dá certo, Narciso. Isso você vê na história do Brasil, entendeu? O Plano Cruzado, antes das eleições para governador em 1986, controlou provisoriamente a inflação daquela época. Mas passou o período eleitoral, a inflação voltou de forma assustadora, provocando uma desvalorização muito grande da moeda brasileira. O então ministro da Fazenda na época alegou moratória e impossibilidade do país de arcar com os valores dos juros
da dívida pública externa. O senhor Fernando Henrique Cardoso, ele criou o Plano Real na condição de ministro da Economia do governo Itamar Franco, mas o que ele fez não foi frear a inflação. Ele freou a atividade econômica. Por que ele freou a atividade econômica? Ele reduziu os custos da produtividade interna, aumentou as taxas de importação e a taxa básica de juros. E quando você tem produtos internos que o consumo é menor e você aumenta as taxas de importação, tirando o imposto de importação, aumentando o imposto de exportação, com certeza você tem a falsa impressão de que a sua inflação está controlada. Aí você vai me falar, naquele tempo o dólar valia R$1. Aquilo foi uma medida do governo que manipulou a base do câmbio, gastando as reservas internacionais. Comprando dólar, né? Exatamente. Cobrindo o valor do dólar até sua reeleição em 1998. E essa conta chegou de forma pesada. E qual foi o preço disso em 30 anos? Foi acúmulo da dívida externa, foi também desconcerto das contas públicas para pagar grandes favores da política, provocando os escândalos de corrupção na grande proporção que nós conhecemos, correto? Gastos mal feitos com obras inacabadas, e a capacidade de produção do Brasil, ela é muito frágil mediante o mercado internacional. Então isso acaba gerando a inflação, porque hoje na atual, para tomar medidas imediatistas, seria jogando a taxa de juros lá para cima, como fizeram muitos outros governos, correto? E freando a demanda de consumo. Mas eu acho que isso não é a melhor saída para a economia, porque isso causa estagnação. O que você tem que fazer para reverter isso é preciso fortalecer as relações comerciais com todas as grandes nações do mundo, buscar superávit com todas elas e, como em face disso, investir em mais tecnologia para que nós possamos ser um país referência para investimentos. E digo para você, o Brasil está se saindo melhor do que muitas outras nações, que você vê que não está tendo aquele disparate do dólar acima do esperado. Mas não está havendo uma falta de articulação do Brasil com outros países para chegar aonde você mencionou? Bom, existe aquele tipo de coisa. O Brasil está articulado com as grandes nações de todo o mundo. Inclusive, as taxas de exportação bateram recorde nos últimos anos. O problema é que a indústria nacional, ela precisa recuperar sua identidade. E os governos civis da esquerda progressistas quebraram a produtividade interna. Então, hoje, na realidade, existe uma dependência muito grande da China para fornecimento de produtos. Hoje, o Brasil está dependendo totalmente de commodities. Então, a redução dos juros e a abertura para quem produz nacionalmente é preciso ser dada. E a reforma tributária, que foi barganhada pelo senhor Rodrigo Maia, precisa ser tirada do papel. Mas o estopim real dessa crise econômica, vamos dizer assim, primeiro foi a pandemia, que a conta do Fique em Casa chegou, e num país que é vulnerável, é natural que nós sejamos globalmente afetados, correto? Por grandes especulações. E a consequência disso é a inflação. Não é culpa do governo, porque as pessoas precisam entender o seguinte, que o Estado brasileiro, ele não foi feito, na verdade o Estado como um todo, seja de qualquer nação, para controlar preços de produto. O Estado foi feito para dar condições de produtividade, mas o que gere a economia é o mercado. Aonde o Estado se mete, apenas se adia o problema. Não é o caso, você está dizendo que o Estado é o que? Para ajudar os grandes empresários para o que? Reverter isso em mão de obra, dar opção de trabalho ao trabalhador. Bom, o Estado na realidade é para ajudar os empresários de todos os portos. Porque na realidade, quando você tem condições de produzir, a escala produtiva aumenta. E com o aumento da escala produtiva, o preço baixa, entendeu? Porque hoje, na verdade, em qualquer circunstância, quanto maior o Estado, maior a despesa pública. Quanto maior a despesa pública, maior a possibilidade de endividamento do país. E como consequência disso,
desvalorização da sua moeda. E isso te torna vulnerável às crises internacionais, correto? O Brasil, na realidade, propriamente dito, se ele fosse um país com grandes capacidades de produção, hoje estaria enfrentando a inflação, porque a pandemia deixou muitos vestígios na economia mundial. Mas só que hoje não estaria tão dependente das commodities, correto? E à medida em que o vice-presidente defendeu o subsídio, ele está totalmente errado. Porque quando o governo subsidia preço de produtos inerentes, paralelos à economia, vamos dizer assim, ele está deixando de investir no que é essencial para a despesa pública, está elevando os gastos e não permitindo que o país cresça na proporção desejada. Porque o governo não foi feito para custear produtos para aumentar o consumo. Porque isso é uma alegria provisória que vai provocar a curto e médio prazo uma conta para se pagar. O auxílio emergencial está aí como exemplo disso, correto? O subsídio, na realidade, ele faz com que a despesa cresça. E se a despesa cresce, a possibilidade de crescimento da economia diminui para o exercício financeiro do ano seguinte. Outra coisa que eu vejo também, que o Congresso Nacional é tipo faz chantagem com o governo, faz manobras para barganhar alguma coisa. Não está na hora de o governo se posicionar ou vai continuar essas barganhas, esses apoios com troca de secretarias, ministérios? Então, a verdade nunca na história do Brasil um presidente da República teve uma grande repercussão no que se refere à discussão política. Nunca na história do Brasil se falava no poderio de uma Suprema Corte do Judiciário interferir no que se refere às decisões pertinentes à política institucional do nosso país, porque o governo não libera propina com o intuito de buscar apoio. Aí você vai me falar em emendas parlamentares. As emendas financeiras, elas são feitas para que os deputados tenham acesso a investimentos em suas bases eleitorais, que é para ajudar prefeitos e governadores. Não é propina. Diferente de verbas conseguidas com chantagem, conforme você acabou de mencionar, que geram os escândalos de corrupção que se tornam muitas vezes até normais na mente de algumas pessoas, como por exemplo o próprio José Dirceu fez um livro falando que o mensalão foi pragmatismo de governabilidade, ou seja, eu roubei para comprar o Congresso e conseguir governabilidade. E qual foi o resultado disso para o país a longo prazo? Ou seja, um crescimento contínuo naquele tempo, né, onde a onda das grandes nações do mundo estava ajudando a puxar o Brasil para cima, correto? Mas em face disso, não se havia uma proposta política de infraestrutura, seja na parte elétrica ou no desenvolvimento. Criaram 3 programas de aceleração do crescimento para eleger a rainha das pedaladas, que só fala besteira, que alguns defensores tentam dizer que foi golpe, e em consequência disso pagamos a conta cara. Dívida interna hoje de 6 trilhões de dólares. Mas o que acontece? O que nós assistimos é uma briga constante pelo poder na Câmara. Se faz articulações... Nas 2 casas do Congresso. Nas 2 casas. E o governo, tem horas que ele fica omisso, não quer participar, ou dá a entender que alguém está contra ele e ele quer se fazer de vítima, falando que sempre estão querendo tirar dele alguma coisa, mas ele não cede. O que você tem a pensar sobre isso? Em momento algum, o presidente da República ele tenta se fazer de vítima. Isso daí não é questão nem de puxa-saquismo ou de apoiar o presidente, pois está óbvio para todo mundo ver. Quem disse isso foi o atual deputado e ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
ele disse que o governo tem que ser mais proativo. Aí eu pergunto a você, o que o Congresso Nacional tem a reclamar do governo? Se eu sou presidente da República e você é presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, para que o trâmite ocorra nas duas casas do Congresso, consequentemente, eu dependo que comece por você, que você é da minha linha sucessória. Aí beleza, ele dizia que Câmara não é cartório, não foi feito para atender somente demandas do presidente. Qual é o motivo, se eu já tenho um projeto na minha mão, uma pauta inclusive econômica, como várias que se tem do ministro Paulo Guedes, por que sofre barganhas? Porque existem interesses escusos. E os interesses escusos da política nós vemos a nível regional. Quem dirá a nível nacional? É verdade, mas o que me surpreende também, sabe, é que chega em época de eleição, se faz amarrações políticas com aqueles que bateram nele a vida inteira. Aí muitos questionam, mas é aceitável, porque é política. Mas não é uma política que me dá um nojo em ver a pessoa querer destruir o governo e amanhã querer caminhar para o governo? Qual o interesse que ele levou, ou qual o interesse que tem em você? Bateu, agora está junto. Será que agora bateu o mesmo pensamento ou é uma coisa, uma barganha ou um acordo que não conseguiu ser feito naquela época e agora foi feito? Bom, pelo visto, a pergunta que você deve estar me fazendo é por que o governo se aliou com o Centrão. Isso. Mas existe aquele tipo de coisa, meu amigo Narciso. As pessoas precisam entender que as vertentes políticas ideológicas, elas nasceram na Revolução Francesa. O Brasil é o único país no mundo que funcionam 36 partidos políticos. A direita conservadora não tem partido. Nós nascemos, a partir de 2018, escrevendo uma nova história através do apartidarismo. E o apartidarismo, ele é ideológico e patriota. Ele não tem um partido de estimação. O próprio presidente da República já declarou sobre isso. E o Centrão, por si só, ele tem inúmeras vertentes. Muitas das vezes, você tira pelo MDB propriamente dito, os partidos estão tentando fazer papel de MDB, antigo PMDB, onde buscam a confederação. Eles querem o espaço livre e independente para apoiar o governo. Porque tem deputado que pensa assim, bom, com Michel Temer eu ganhava X por mês. Com Fernando Henrique eu ganhava X por mês. Com Lula e Dilma eu ganhava Y por mês. Bolsonaro é carne de pescoço. Ele não vai liberar propina para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou me unir a ele para que ele possa ao menos me liberar uma emenda parlamentar. Aí eu arrumo um esquema com o prefeito local, dele me dar metade da emenda para me colocar no bolso, para eu bancar minha campanha. Que se continuar assim, nem minha cadeira de prefeito ou de deputado eu vou conseguir novamente, entendeu? Muitos deputados que se uniram ao governo estão pensando em alguma maneira se manterem na cadeira parlamentar. O objetivo principal é esse, mas não querem dizer que eles estão com o governo. Eu garanto para você ali que mais de 90% do Congresso Nacional, eles têm interesse em que se eleja qualquer um, exceto Jair Bolsonaro. Outra coisa também, eu tenho que falar, eu vejo constantemente, né, no noticiário, na imprensa, tem imprensa que bate e tem a imprensa que elogia o governo. As imprensas, jornalismo, emissora, tem os seus também, seus interesses, com certeza tem os seus interesses. Mas será que o governo participa desses interesses das emissoras? Por que será que existe um comprometimento do governo com uma emissora e não existe um comprometimento do governo com outra emissora? É por causa disso que existe essa perseguição ou não? Ou é a questão de jornalismo mesmo? Existe aquele tipo de coisa. A Rede Globo, ela é uma mídia militante há muito tempo, porque ela explora significativamente o modelo Datafolha, que é uma pesquisa
que não obtém nenhum tipo de presunção. Porque se o que dissesse as pesquisas fosse verdade, por que o tempo todo a mídia ficaria batendo no presidente da República? Por que 7 de setembro as ruas declararam apoio de autorização ao presidente em relação ao STF? Ah, recuou depois. Não é que recuou. Ele não queria evitar um caos maior para o país. O presidente Bolsonaro, ele é pragmático e sabe aquilo que ele faz dentro da legalidade, sem que tenha que se corromper para tanto. Então o que acontece? A voz das ruas dizem diferente das pesquisas, mas só que as mesmas pesquisas são apresentadas em todas as emissoras. Só que existem emissoras que querem aproveitar o ensejo da queda real da Rede Globo, que monopolizou a verdade, vamos dizer assim, entre aspas, do jornalismo brasileiro nos últimos anos, e que com a descoberta, depois das eleições de 2018, que o nosso presidente expôs os contratos e mencionou que no passado Rede Globo apoiou o regime militar, que muitos militantes da esquerda progressista chamam de ditadura militar, isso acabou perdendo a credibilidade da Rede Globo com suas articulações pra lá de tendenciosas, sabe, Narciso? E isso, por vias de consequência, fizeram que outras emissoras quisessem buscar audiência com a sociedade conservadora, porque a emissora nada mais é que um produto. Ou seja, se ele não vai assistir Rede Globo, consequentemente ele vai assistir Record, ele vai assistir SBT. Isso daí é nada mais nada menos que um jogo de marketing. Nós sabemos que existem pessoas que têm sua bandeira, uns por interesses da pátria, como é o caso do secretário da Cultura, Mário Frias, que já foi a toda a Rede Globo, e outros por interesses escusos, como esses que nós conhecemos da Lei Rouanet. Outra coisa também, o presidente Bolsonaro, ele faz teatro, aquela rampança dele é dele mesmo, como militar, ele foi militar, às vezes tem aquela postura de ser ditador, né? Uma ditadura, mas não ditadura para pressionar ninguém, ditadura de comportamento. Então, será que essa atitude do presidente ser uma ignorância, passar uma ignorância com o meio de comunicação, não prejudica a imagem dele? Com certeza não. Até porque muitas pessoas que apostaram em sua vitória foi por sua característica correta de ser uma figura que menciona aquilo que pensa sem papas na língua. Isso faz parte do histórico de Jair Bolsonaro conservador. Então, ou seja, é o que eu falo, por isso que ele não tem por que estar caindo de popularidade. Pois quem votou em Jair Messias Bolsonaro, votou sabendo no seu proceder. Porque, afinal de contas, palavras de efeito e educadinho o FHC tem. E o FHC induziu muito a sociedade civil ao erro e quebrou esse país por inúmeras vezes. Ou seja, o que nós precisamos é de um país de investimento como nós estamos tendo. E hoje, entre os países subdesenvolvidos, o Brasil é o mais creditado devido à grande transparência do ministro Paulo Guedes. Outra coisa também que eu vou te perguntar sobre eleições, né? Nós vimos que o Ciro está aí a todo momento, né, com as inserções na televisão, né? Todo lugar aparece Ciro falando um gasto violento, que inserção política é gasto. Então também os Janones, aquele que era brigando para o auxílio emergencial nunca acabar, está na briga presidencial. E existem outros. Será que muitos não estão lançando a sua própria candidatura para tirar voto do governo para favorecer outros, como Ciro, Lula? Bom, eu ouso dizer que a verdade é que todos são Lula, porém não assumem isso com maestria, porque é difícil você levar o nome do Lula, que tem fama de ladrão, correto? Mas a prova viva de que não existe terceira via, o senhor Kim Kataguiri, ele matou esse discurso no dia em que o MBL fez manifesto de fora Bolsonaro
unido com a esquerda. Isso tudo fez com que isso levasse para o ralo qualquer discurso de terceira via. Então, o objetivo principal é retirar o Bolsonaro a todo custo. Ciro Gomes, inclusive, fica com alerta. Isso é grave, tá? Ciro Gomes é pior do que o Lula. É uma das figuras mais falastronas que tem na política brasileira e utiliza discurso de desvinculação quando o barco afunda. Mas foi ministro do governo Lula e fez parte de todos os trâmites das articulações internas que fizeram com que ele tivesse um grande favorecimento para ser o deputado federal mais votado do Brasil no ano de 2006. Então, por via de regra, Ciro Gomes só se diz candidato ainda porque o seu Lula não tem certeza que é candidato. Se ele tivesse, já teria comprado o Ciro há muito tempo. Outra coisa também, juiz Sérgio Moro, ele tem alguma chance de chegar até o quinto lugar? Chegar até em qual posição? Quinto lugar. Bom, muitas das vezes eu posso dizer até, Narciso, que você pode ter sido tão fático como pode ter sido também irônico demais. Porque o juiz Sérgio Fernando Moro, ele ficou caracterizado como uma figura que favorece a cúpula da desgastada velha guarda do Partido da Social Democracia Brasileira. Antigos adversários do PT que hoje caminham juntos lado a lado, onde o discurso do PSDB é de falsa terceira via com discurso de manutenção da democracia, onde, se necessário, apoia até o Lula em eventual segundo turno. Palavras do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Então, nós estamos vendo que existem articulações buscando beneficiar os partidos, não o Brasil. Exatamente, porque na realidade o nosso presidente Jair Bolsonaro, se você reparar bem, quando ele é questionado por algo, muitas vezes até nada a ver, como compra de leite condensado, essas coisas todas, ele mesmo toca no assunto sem ao menos ser perguntado. E quando você toca no assunto sem ser perguntado, em consequência disso, sem sombra de dúvida alguma, você não deve. E se você não deve, você está de cabeça erguida. Quando que na história desse país você viu um presidente tão transparente com o que se refere à honra e que pediu auditoria do BNDES, mostrando que Cuba, em troca do Porto de Mariel, mostrou charuto como garantia de pagamento? A gente assiste cada coisa. Parece que estava tudo trancado numa gaveta, escondido, e agora começa a aparecer tudo, parece que desvendando. Mas aquelas pessoas que participaram disso, qual é a punição que o governo pode pedir para eles também, já que participaram dessa monstruosidade contra o Brasil? Bom, eles de que existem interesses escusos. E a justiça brasileira, ela é aparelhada por pessoas que foram indicados por esses lesadores, que a punição não obtém a eficácia que nós desejamos. É verdade. Gente, nós estamos chegando ao final, já são 12h11. Quero agradecer a audiência. Nós vamos voltar com esse papo, porque é muito interessante e é extenso esse papo de macroeconomia, política. É muito importante a população se informar, estar ligado, porque depende do seu voto certo ter uma nação totalmente com cidadania. Não é isso, Diego? É a mais pura verdade. E existe uma previsão do mercado que o Brasil esse ano irá crescer 0,6%. E o ministro Paulo Guedes, ele em todas as suas entrevistas deixa claro que primeiro quer plantar para colher. E através de sua inteligência e eficiência, ele consegue superar as expectativas do mercado. Porque afinal, existe aquele tipo de coisa. Um governo que não faz pedaladas fiscais, que as contas públicas fecham no azul e que grandes recordes estão sendo batidos, inclusive obras de importante fomento à nossa economia estão sendo feitas. E isso poderá ajudar a dar um boom na economia
quando toda essa crise passar. Basta que acabe essa guerra na Rússia e consequência também, as incertezas da pandemia fiquem para trás. Que dessa forma, o Brasil pode tomar um grande rumo. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, tem feito grandes estudos da capacidade da produção industrial brasileira. E isso é fundamental e é o esboço de um quadro que podemos desenhar para o futuro. Gente, nós voltaremos semana que vem, no mesmo horário, para discutir mais macroeconomia sobre política. Gente, quem adorou, deixa comentário, compartilha. Tá tudo certo. Valeu! Um grande abraço, meus amigos. Boa tarde a todos.